É isso aí. Vamos lá, vamos começar um projeto novo. Que massa, que massa, que massa. Vamos lá, vamos lá. Vou colocar um som aqui enquanto a galera vai entrando. Enquanto você entra, a gente prepara o ambiente, né, meus amigos? Afinal de contas, hoje é sábado, hoje é dia de ser feliz. Hoje é dia de liberdade. E aí, alguém tem alguma sugestão especial de uma trilha sonora propícia para esse momento? Uma boa noite a todos. Cara, como é bom, né? Depois de uma semana tão louca de correria, tanta tensão, estamos aí, começando um final de semana especial, de muita paz, se Deus quiser, de muita tranquilidade. Olha o Renatão. E aí, Renatinho, beleza, irmão? Isso aí. A Bru entrou. E aí, Mayara, tudo bem? Kevin também tá on. Legal, legal, galera. Sejam muito bem-vindos. É isso aí. Se vocês estiverem ouvindo um ruído estranho no microfone, avisa, porque ontem eu fiz uma live com o Bertotti e incrivelmente a minha barba atrapalhou. Não queria chegar nesse tempo de ter que tirar a barba para fazer live, né? Mas estamos aí, né? Fazemos o que é melhor para a nação. E aí, Eric, tudo bem? Boa noite. Carol, tudo bom? Vamos lá, me digam um pouco da onde vocês são para a gente saber quem é que está conectado, de onde é. Se você está ouvindo bem, manda algum emojizinho. Para mim vai aparecer um saluto, né? Porque aqui a forma de cumprimentar é enviarem um saluto. Manda um salve, manda um tchau, manda um oi, um emoji, qualquer coisa aí para eu saber que tá todo mundo conectado, tá todo mundo me ouvindo. Nossa convidada especial também já chegou. Olha só que legal, que bom. E é isso aí, galera. Bom, deixa eu explicar para vocês então o motivo dessa live e também explicar um pouco desse projeto. Primeiro eu vou explicar o projeto, depois eu vou explicar a live em si. Mas eu não sei se todos vocês sabem, mas eu e a minha esposa, nos mudamos para a Itália há 6 meses atrás, em plena pandemia, em pleno caos mundial. Eu nem sei como a gente chegou aqui, cara, foi só por Deus mesmo. E nós viemos por um objetivo de podermos estudar, dar sequência nas nossas atividades acadêmicas. Eu estava atuando como pastor na Igreja Adventista por 4 anos, era o meu 5º ano agora, e nesse momento a gente achou que seria importante a gente retomar os estudos, aprender um pouco mais sobre sociedade, sobre direitos humanos, sobre religiões que têm crescido tanto, que são tão diversas, né, tão misturadas. E esse foi um dos objetivos, né? O segundo foi adquirir uma outra cultura, compreender uma nova visão de mundo, um novo olhar também sobre as religiões, né? E isso fez com que nós dessemos esse salto de fé e viéssemos para cá. E nesse período eu tenho assim aprendido tanta coisa legal, tanta coisa especial, sabe? E tem sido tão rico para mim esse aprendizado que eu não quis deixar guardado dentro dos livros ou na minha esfera acadêmica, mas eu quis proporcionar através de conversas, de diálogos, de debates, um pouco mais daquilo que eu tenho percebido que está em conformidade com os dias em que nós estamos vivendo e também com relação àquilo que eu estou estudando dentro da classe, né? E o mestrado, como eu falei para vocês, é em religião, direitos humanos e sociedade, e tudo aquilo que atravessa essas 3 áreas, que é basicamente tudo que norteia a nossa vida, né? Sobretudo nessa comunidade ocidental que nós vivemos, que é globalizada, que é interconectada, que está todo mundo, cada um num canto do mundo, mas de alguma forma vivendo situações parecidas.
foi tentar fazer com que você tivesse acesso e também pudesse somar, contribuir com esse conteúdo. E por isso, esse primeiro episódio, essa primeira live, ela tem esse objetivo de ser presente, atual, de tocar na ferida e de falar com quem pode oferecer uma bagagem, um suporte maior do que aquele que eu, como homem, como uma pessoa que não está totalmente ciente de todos os problemas porque não sinto na pele, poder convidar uma pessoa para falar mais a respeito disso. E ela já está aqui, eu vou pedir para ela mandar para mim o convite, porque, sabe, Moara, eu sou muito estranho com relação a redes sociais, porque eu mexo pra caramba, mas eu não manjo totalmente, então ou você manda um convite para eu te adicionar, ou eu mando para você, mas eu não sei como é que faz para mandar. Então, olha Marias e Madalenas aí, que coisa linda, que coisa linda. Sejam bem-vindas, meninas, sejam bem-vindas. Solicitação para Moara. Vamos ver se ela aceita. Já aceitou o convite, né? Agora tem que aceitar e entrar. E ela tá aí. Cheguei. Oi, pastor, prazer. Chegou com tudo, hein, meu? Prazerzaço. Que legal, que legal. Estamos por aqui. Ah, tô tão feliz. Muito bem. Tô tão feliz de você ter aceitado, tão feliz de você estar aqui. A gente, de alguma forma, mesmo distante, está conectado. Bem-vinda! Obrigada. Eu que estou feliz com o convite de estrear essa série de lives. Eu acho que é uma... Eu não sei se já falou se era uma série de lives. Falei. Não, tá de boa. Na metade do negócio. Mas, para mim é um privilégio estar aqui nesse diálogo, nesse espaço aberto que é a internet, onde a gente pode se encontrar, onde a gente encontra pessoas que às vezes a gente não encontra nos bancos da igreja, onde a gente consegue dialogar com quem também está fora dessa realidade religiosa e mostrar, não é, um pouquinho de como somos de verdade, fora dos estereótipos que prevalecem na nossa sociedade. Então, para mim, realmente é um privilégio poder estrear esse espaço. Eu vejo algumas pessoas que eu conheço entrando também. Lá no meu Instagram tem muitos alunos que me seguem. Então, só para dar uma contextualizada para eles, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre mulheres, sobre sociedade, mas também vamos falar dentro de um contexto religioso. Então, essa perspectiva precisa ficar bem clara quando a gente vai abordar esse assunto, né? Então, estou feliz de conhecê-lo, porque eu acompanho só pelas redes sociais, assim, conhecendo virtualmente, né? Mas admiro muito o seu trabalho, pastor. Obrigada por sempre estar ao nosso lado, por se posicionar, por apontar caminhos, lugares onde a gente pode buscar, não é, um pouquinho mais de luz. Eu acho que isso é o pastorear no século, também é o pastorear no século XXI. Então, eu agradeço aqui, em nome de tantas pessoas que eu sei que acompanham o senhor e que me mandaram mensagem, que legal que você vai estar lá. Eu agradeço pela coragem, não é? Porque nós sabemos que se posicionar, seja na sociedade e seja na nossa esfera religiosa, nas nossas comunidades religiosas, hoje sempre é um desafio. Posição ao longo da história sempre foi desafio. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, que eu acho que é em nome de muitas pessoas também. Uau, tô assim emocionado, introduziu com chave de ouro aí o nosso início de bate-papo. Vocês podem perceber que eu escolhi a pessoa certa não só pela qualidade do discurso, mas pela estante que está atrás dela, né? Você está percebendo que na minha aqui tem meia dúzia, tem um AM e ali no final, que é da minha esposa, e eu chamei uma pessoa com muito mais repertório para poder somar com a gente. E, Moara, realmente, assim, foi muito planejado esse... Desculpa, pastor, mas desculpa te interromper, eu não posso pegar os louros dessa estante. A minha também tá bem cheinha, mas essa aqui tem outra dona, que é a dona minha mãe. A senhora, então, sua mãe também, você herdou dela, né? Essa estante aqui é da senhora minha mãe, apesar dela ter recheado a estante dela com alguns livros meus, né? Mas esse cenário de live aqui é mais utilizado por ela. Então, assim,
Ó, todos ótimos, viu, gente? Vocês podem depois dar um print com zoom, Não é mas eu não posso pegar lona, os louros. não é lona, não é um banner que está atrás. A galera pode ficar sossegada que aquilo ali é livro mesmo. Eu já vi em outras É isso lives, mesmo. então tá tudo certo. Moara, mais uma vez, só gratidão. Você que está entrando, fica conectado. A gente vai conversar sobre muitos assuntos importantes. Aquilo que você falou para mim, eu retribuo, a recíproca é muito verdadeira. Eu acho que você é uma pessoa muito autêntica, eu acho que você é uma pessoa de personalidade, porque você tem muita posição, muita assertividade naquilo que fala, e eu gosto muito de pessoas que são autênticas, que arcam com o ônus também do seu discurso, né? Porque não é simplesmente falar, existe todo um background que ninguém vê, que muitas vezes ninguém sabe e que acarreta para nós uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu fico muito feliz, porque eu sinto que eu vou estar conversando com uma pessoa que não se desvia, que não foge, que responde, que é humilde também, porque nós estamos aqui para dialogar, mas não estamos monopolizando a verdade. A gente está aqui para abrir o leque e bater um papo, trocar uma ideia mesmo. Então, para você que chegou, que está aqui conectado com a gente, o tema da nossa discussão, do nosso diálogo nessa noite é diálogo sobre a mulher e os seus conflitos dentro e fora das paredes institucionais. Eu fiz questão, Moara, de falar um pouco sobre de fazer essa separação entre os espaços, porque por mais que nós sejamos um ser apenas e a nossa vida, por mais que nós queiramos compartimentalizar e dividir vida amorosa, vida social, vida pessoal, nós vivemos uma vida única, né? E nessa vida tá tudo invólucro numa mesma embalagem, mas eu acho que valia a pena a gente fazer essa diferenciação, porque as pressões e os gatilhos de dificuldades, de vivência são distintos, né? Mas antes da gente começar com as perguntas, eu queria que você se apresentasse para a galera que está acompanhando aqui, saber um pouquinho mais o que você faz, da onde você vem, qual é a sua principal ocupação nesse momento. Fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Bom, eu sou Moara, né? Como vocês já sabem. Eu sou acriana, nasci no Acre, Rio Branco, Uau. mas moro em Brasília já há muito tempo. Sou adventista, essa é a minha religião. Desde que eu nasci, como a gente usa, né, no bordão da igreja, eu sou adventista de berço, não por causa dos meus pais, mas por causa da minha vozinha, que é a rainha principal do meu Instagram. Uau. Ela é adventista e criou a gente desde pequenininha, apresentando na igreja, etc. Então, bom, além disso, não é profissionalmente, essa é a minha convicção religiosa, mas profissionalmente eu sou advogada, sou professora também. Aqui em Brasília, eu dou aula na graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, e coordeno o núcleo de... Sou uma das coordenadoras, né? Não coordeno sozinha. Sou uma das coordenadoras, das professoras assistentes do núcleo de prática jurídica da minha instituição, da instituição onde eu trabalho. Esse núcleo de prática jurídica é responsável, então, por ajudar os alunos a exercerem o direito na prática e também atender a nossa comunidade hipossuficiente aqui em Brasília, que são aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Fazemos como se fosse um serviço de defensoria pública. Uau. Também dou aula. Tive o privilégio de dar aula na pós-graduação do NASP de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, e o meu mestrado é na área de Direito do Trabalho, sou mestre das Relações Sociais e Trabalhistas. A minha linha de pesquisa foi no Direito do Trabalho da Mulher. Então, foi aí, eu acho que eu consegui sistematizar dentro da minha mente, do meu coração, as coisas que eu só sentia na realidade. E por isso, não é? Em algum momento, depois que eu defendi a minha dissertação, só para dar uma ideia, por que eu converso bastante sobre mulher e religião, depois que eu defendi a minha dissertação de mestrado, pastor, eu me senti, assim, ok para falar sobre as coisas que eu gostaria de falar. Uhum. Sabe quando você fala nas mesas de almoço, você fala ali entre o seu grupo de amigos, mas você não fala... em público sobre aquele assunto, né, em locais públicos, porque você não se sentia assim, com um background. Depois que Sim. eu defendi minha dissertação, essa foi a minha linha de pesquisa, me senti mais confortável para falar isso em público. E comecei a tratar sobre esse assunto da mulher no mercado de trabalho, mais no meu Instagram.
e daí acabou vindo uma demanda de também falar sobre qual era a minha percepção da mulher na religião, e daí, ultimamente, eu acho que nessa pandemia isso se multiplicou bastante. Eu já costumava pregar bastante na igreja, fui professora de escola sabatina, diretora de jovens e de Uma escola sabatina jovem pessoa, por muito tempo. uma pessoa mega ativa, tanto no espectro religioso, quanto também no aspecto social, né? Que eu posso perceber. Isso, Legal. exato. E daí, em algum momento, durante essa pandemia, os convites que normalmente eram feitos para falar de temas diversos começaram a se concentrar para falar do tema que eu também estava falando profissionalmente, e daí que eu comecei. Então, quando eu converso assim com outros pastores, outras pessoas que eu falo que é uma caminhada e a gente se encontra na caminhada, eu tenho completa consciência que eu comecei a fazer essa caminhada de forma sistemática de religião e papel da mulher esse ano. Antes eu fazia só no meio ambiente de trabalho, no direito, e Uhum. agora que eu comecei a fazer esses paralelos de forma sistemática, e o que foi muito importante para o meu reencontro mesmo, um reencontro genuíno com a fé e com o nosso sistema religioso. Legal. É isso, eu acho que sou eu, essa sou eu profissionalmente. Hoje tenho o meu escritório, né, de advocacia, dou aula, sou conselheira da OAB do Distrito Federal, é isso. Que bênção, que legal, cara. Eu acho que é legal a galera ter esse panorama para saber um pouquinho quem é que vai estar falando e por que está aqui falando também, né? Eu acho que essa legitimidade ela é muito importante, sobretudo, obviamente, por ser mulher. A gente vai falar sobre questões que a mulher sofre e eu vou me colocar, obviamente, numa condição muito mais de ouvinte do que de falante, porque, como eu mencionei, eu estudo a respeito, isso é conteúdo do meu curso de mestrado, mas eu não sou mulher, então eu não tenho como ter a experiência empírica, ter a experiência prática do que é viver na pele tudo isso. E o tema do nosso diálogo, que são os conflitos, né, que a mulher sofre, já parte de um pressuposto de que esses conflitos existem, certo? Então, nós partimos aqui de um consenso para que todos possam saber que existem conflitos dentro e fora das paredes institucionais. E nós vamos passear aqui por momentos que vão desde a primeira onda do surgimento do feminismo, com as sufragistas, que surge na França no século XIX, até o que hoje em dia está sendo mais falado como a quarta onda, que surge agora, depois dos anos 2000, e já tem gerado muito debate, porque fala muito sobre a interseccionalidade, fala sobre o agrupamento dessas questões, não somente de um feminismo, mas de feminismos que são mulheres em situações diferentes, que agregam outros problemas como sociais, étnicos, raciais e assim por diante, e formam essa bolha toda gigante que a gente está vivendo, que são problemas latentes, iminentes, que precisam ser, de alguma forma, conversados, né? E eu queria começar te fazendo uma pergunta, Moara. Eu queria saber, assim, de verdade, como foi, ou quando foi, que você começou a se dar conta dessa diferença que é feita, dessa acepção que é feita para com a mulher, se percebendo como mulher, pelo fato de ser mulher. Quando foi que na sua experiência, na sua caminhada, você notou, pô, peraí, existe essa diferença, eu tô me ligando nisso e isso tá errado? Conta um pouquinho. Conto. Essa pergunta, ela mexe muito comigo, porque foi a partir desse momento que eu vou contar para vocês que eu decidi o que eu iria estudar no meu mestrado. Então, a minha experiência, pastor, ela veio, acho que um pouco tarde, sabe? Ela me fez atentar para essa diferença de forma, assim, latente, um pouco tarde. É claro que eu sempre percebi diferenças, mas como eu venho de uma família que me deu muita autonomia para ser quem eu sou, para pensar, para me expressar, para liderar, você acaba caindo, não é, naquela percepção de que a sua realidade é a realidade. Uhum. E daí esse é o primeiro ponto. A sua realidade não é a realidade. Boa. E você precisa enfrentar, não é, diversas situações na vida, ouvir ou estudar para perceber que não, a sua realidade não é a realidade, ela é a sua. Então, eu fui para minha primeira entrevista de emprego, eu já era advogada, 23 anos,
Minha segunda entrevista de emprego, minto. A minha primeira entrevista eu passei por um processo seletivo para ser orientadora na universidade hoje, onde eu leciono, mas com 2 meses já eu tive proposta para ir para um escritório e fui fazer essa entrevista. E na entrevista eu me saí muito bem na prova. A pessoa que me entrevistou falou assim: olha, você vai ser a primeira mulher que a gente vai contratar aqui no escritório. E eu pensei, devo ser muito boa mesmo, né? É isso que eu estou pensando na minha cabeça. Só que eu não entendi muito bem por que aquela observação. Eu falei, por quê? Então, daí o primeiro comentário. E aqui eu faço com todo respeito, eu sempre conto essa história, eu sou muito grata à experiência que eu tive nesse escritório, porque eles me ensinaram muito, né? Como ser advogada, etc. Então fica aqui o disclaimer, mas, bom, a experiência é real e foi lá. Eles falaram, a primeira coisa que me falaram foi assim, porque as nossas esposas não gostam, mas você passou pelo crivo. Uau! Na hora, eu pensei, caramba, eu devo ser muito feia para ter passado pelo crivo. Meu Deus! E eu não problematizei aquilo, sabe, pastor? Tipo, do que estão pensando que eu sou? Eu sou uma profissional, como assim passar pelo crivo? E o segundo argumento foi que, em segundo lugar, mulher não se dedica muito, não é? Então você vai se apaixonar, ou vai se apaixonar, vai casar e vai ter filho, não vai se dedicar mais, o escritório não vai ser a menina dos seus olhos, vai ser a sua família e seus filhos, ou você vai se apaixonar e levar um pé, eu tô aqui colocando entre aspas, tá? E daí você vai ficar magoada, triste e não vai conseguir se dedicar. Ou seja, falando que você tinha um perfil como mulher para ser mega emocional, frágil, incapaz, né? Exato, todo um estereótipo. E daí, nesse segundo argumento, eu me atentei. Eu falei assim, caramba, mas ele nem sabe se eu quero ter filho, nem sabe se eu vou casar. Como que eu posso me sair tão bem aqui na petição e ter todos esses poréns sem nem me conhecer? Uhum. E daí foi aí que eu pensei, eu vou estudar a inserção da mulher no mercado de trabalho. Só que daí quando você percebe, quando você vê isso acontecendo na sua vida, você regride, né, pastor? E começa a perceber tudo que aconteceu muito antes disso. Uhum. Tudo que aconteceu muito antes disso. Quando você saiu com o primeiro carinho pro seu namorado, ele esqueceu o cartão, e daí você falou assim, não, eu trouxe o cartão. Daí ele pega e fala assim, deixa eu guardar o cartão na minha carteira, então, para ninguém ver que é você que vai estar pagando. E na época você achou fofo, agora você entende. Ou quando você estava no colégio interno, por exemplo, e daí tinha uma série de regras sobre as suas roupas e as justificativas que davam para você ter que usar aquela roupa com manga é porque o ombro era muito sexy e poderia provocar pensamentos impuros nos homens, nos meninos. Então você vai regredindo e daí você lembra do seu primeiro dia de aula na 7ª série, quando um menino levantou a sua saia na escola. E daí você chorou e a professora colocou um recado na agenda para sua avó falando que aqui em Brasília, no colégio tal, né, que é o colégio que eu sempre estudei, as meninas precisam vir de shorts por baixo da saia para não passarem por esse tipo de constrangimento. Então você, vovó, errou ao mandar a sua netinha sem um shorts por baixo da saia dela. Ou seja, é uma transferência de culpa e de responsabilidade medonha, né? Medonha. Então, assim, eu percebi tarde. Sempre fui aquela pessoa que falava assim, eu luto pela igualdade, eu quero que todo mundo seja igual, mas eu consegui sistematizar isso na minha cabeça. Eu ponho um marco ali com 23 anos, que foi nesse momento, que foi meu momento epifânico, vamos dizer, que eu falei assim, caramba, não tô conseguindo me inserir no mercado de trabalho com a facilidade que um homem poderia se inserir. Então, esse foi o meu momento, esse foi o despertar para os meus estudos, isso que motivou o meu mestrado também. Uau! E é isso. Que relato forte, sabe? Porque a gente, quando faz essa pergunta, pensa que foi em um evento específico, mas você começa a ver um padrão de comportamento que ele é reforçado e ele é pré-existente. Você não sabe nem quando ele começou assim, porque ele é assim desde que é. Ele é quase que desde sempre, na verdade, né? E quando você fala isso, eu puxo um gancho para um assunto muito interessante relacionado sobre a visão padrão generalizada. Eu sei que toda generalização
é burra, mas eu falo de um modo talvez não literal. Mas o homem tem uma dificuldade muito grande com a questão do termo feminismo por N fatores, né? Alguns que são mais politizados, eles vão argumentar que são contra o feminismo porque vão falar a respeito de uma conexão ideológica normalmente atribuída à linha esquerda do espectro político. Outros já vão falar que não gostam ou não sentem muita afinidade com o termo porque eles vão conectar diretamente aquele feminismo sufragista, que não, desse eu sou a favor, porque esse daí é aquele da essência, em que a mulher podia votar, mas parece que tudo se resume na possibilidade de voto para a mulher, né? E nada mais, assim. E eu queria perguntar para você, dentre os vários feminismos, né? E depois a gente vai falar também sobre a concepção do termo, que eu queria muito a sua opinião do que você acha a respeito do termo e como você se considera, mas vou deixar um pouquinho mais para frente, para não dar spoiler. Eu gostaria de saber de você, assim, hoje, atualmente, na sua opinião, quais são as maiores lutas ou a maior luta que a mulher ela precisa lutar? O que é, assim, indispensável de tanta coisa que a gente sabe que são necessárias? Pastor, a gente conversou um pouquinho antes da live, né? Assim, a maior luta, para mim é muito difícil falar da maior luta. Quando eu comecei as minhas pesquisas e as minhas reflexões, na minha mente a maior luta era inserção no mercado de trabalho com igualdade. Daí você começa a estudar e você percebe que esse é o problema da Moarinha, que já fez faculdade, que estudou em colégio interno, que fez intercâmbio na Inglaterra, e eu quero me inserir no mercado de trabalho. Mas a luta da mulher preta da periferia é para ter creche, para ela poder procurar emprego. Sabe? Então, aí, hoje... Desculpa rapidinho, é aí que entra a interseccionalidade ou não? É aí também que entra a interseccionalidade, né? Hoje, quando a gente fala de feminismo, eu não sei como o nosso público aqui ele é muito heterogêneo, né? Então a gente vai falar assim um pouquinho mais básico. Existe dentro da sociedade, e como a gente está fazendo um recorte aqui também na religião, que o feminismo ele é algo ruim, porque ele pretenderia uma supremacia da mulher. Porque tem gente que enxerga feminismo como o oposto do machismo, né? Então, por isso que eles temem, porque a gente está numa sociedade machista, eles pensam assim, ai meu Deus, se as mulheres forem fazer igual a gente, estamos ferrados. Confundem com o feminismo, né, inclusive. Sim, e não é isso. O feminismo, ele busca a igualdade. Que tipo de igualdade? Igualdade de oportunidades e de tratamento. Todos somos iguais perante a sociedade para sonhar e edificar, fazer aquilo que pretendemos fazer. Não nascemos pré-determinados a habilidades e competências. Então, quando a gente fala de interseccionalidade, a gente fala disso também, né? Da Moara que quer ser inserida no mercado de trabalho de forma igual, mas da Moara que também precisa lutar para que a mulher lá da favela, ou a mulher preta, ou a mulher de baixa renda, consiga ter equipamentos sociais para se inserir no mercado de trabalho. Mas quando a gente fala em igualdade entre homens e mulher, a gente não pode deixar de falar de tratamento igual e igualdade de oportunidade para brancos e pretos, para heterossexuais e para pessoas homossexuais. A gente precisa falar de tudo isso. Não tem como você defender igualdade para a mulher sem defender igualdade para todo mundo. Então, é aí que o movimento feminista, ele brilha, né? Nos olhos da sociedade, e ele impulsionou muito isso em alguns lugares, em alguns setores da nossa sociedade. Então, eu acho que... Eu até esqueci qual é a pergunta, a maior luta. Isso, hoje, ou as maiores, se você quiser. Hoje, a luta principal, com certeza, é desse tratamento de igualdade de oportunidades e de tratamento. Mas se eu pudesse elencar algumas coisas que são muito importantes para a gente hoje, inserção em igualdade no mercado de trabalho, porque ser inserida no mercado de trabalho acaba desdobrando tantas outras coisas que favorecem essa igualdade. Uhum. O problema da estética e do corpo da mulher, não é? Que a gente teve o nosso corpo público por muito tempo, as pessoas acham que mandam nele, que são donas dele, e entender como sociedade que a gente é dona
do nosso corpo, que não é coitadinho dos homens, entre aspas, porque você usou o seu ombro está de fora, então você vai provocar pensamentos pecaminosos nas pessoas, ou, sei lá, nos homens que passam pela rua, não. Então, a questão do nosso corpo. Também a gente tem muito forte a divisão sexual do trabalho, que é o papel da mulher é só na esfera privada ou também é na esfera pública? Ela tem competências e habilidades para desempenhar os papéis nesses dois setores? Então, eu acho que essas são as grandes reflexões que a gente faz hoje e que reverberam por todos os outros detalhes, que não são detalhes, não é? Da nossa sociedade. Mas seriam fragmentos, né, Moara? Fragmentos. E que está dentro disso, que seria o papel da mulher nas esferas de poder, representatividade, não é? Que é uma das cadeias que pode destravar a solução para todos esses outros fatores. Na verdade, as lutas são múltiplas e elas só podem ser enfrentadas também de formas múltiplas. A gente não consegue resolver o problema da inserção da mulher do mercado de trabalho sem resolver o problema da violência doméstica, que está relacionado diretamente com essa questão do corpo da mulher, não é? Então, a gente não consegue resolver o problema da violência doméstica sem resolver a inserção da mulher no mercado de trabalho, porque tem um tipo de violência que é patrimonial, ou às vezes a mulher não consegue denunciar seu agressor porque ela depende dele economicamente. Por que ela depende dele economicamente? Porque ela não consegue procurar trabalho. Por que ela não consegue procurar trabalho? Porque ela não tem creche. Por que ela não tem creche? Porque não tem política pública. Por que não tem política pública? Porque não tem mulher na esfera de poder. Então, está tudo conectado. Você é uma máquina. A luta é gigantesca. E é por isso que a gente tem um monte de mulher, por isso que a gente tem um monte de corrente, por isso que a gente tem um monte de estratégia, porque tem gente atuando em diferentes partes, em diferentes prioridades, não é? E o que a gente precisa entender e perceber é que é necessário respeitar essas prioridades. É necessário entender que o seu ponto de vista não perpassa e não tem a capacidade de perpassar todos os pontos de vista. Eu falo pra caramba, professor Pastor, porque eu sou professora e agora nesse negócio EAD não, desculpa, gente, síncrono. Esse negócio síncrono, a gente fala pra caramba e os nossos alunos não respondem muito, sabe? Então pode me cortar quando eu estiver falando muito, não. Mas... Não, porque eu aprendi que isso é mansplaining. Mansplaining. Mas nesse caso não, a gente está aqui no diálogo, eu não posso falar sozinha, mas assim, ter essa noção de que não tem como a gente perpassar todos os pontos de vista é o primeiro momento. E daí eu sei que eu estou dando spoiler do final da nossa conversa, mas eu tenho que lembrar um diálogo X, que não foi bem eu que tive com uma pessoa X. Viraram assim, vamos dizer, né? Daqui juntando vários diálogos, vamos fazer um trabalhamos com nomes, querida, calma. Pois é. Vamos juntar um diálogo. Deixa eu só te falar uma coisa. Fala, mas não fala tudo, porque no final a gente entra nessa parte, beleza? Vai lá. Sim, não vou falar tudo, não. Que, assim, uma pessoa, juntando vários diálogos, vamos falar que é uma pessoa. Falou assim, eu não acho certo esse negócio, né, de você ficar falando sobre feminismo e essas coisas que você fala do feminismo, porque eu já estudei todo o feminismo. Uau. E ele não é... Pastor, o senhor me chamou para fazer essa conversa, eu disse aqui para minha irmã que me assiste, que já tá assim, ó, fala muito. Eu falei, meu Deus, toda vez que eu vou falar desse assunto, mesmo tendo estudado, mesmo tendo me debruçado, eu fico nervosa, porque eu não consigo dizer que eu estudei 1%. Você tá entendendo? E daí quando alguém vem e fala... É muito grande e atravessa várias situações sociais, antropológicas, e atravessa países também. É diferente a maneira de se enfrentar o machismo na França, que é onde é nato, e agora aqui no Brasil, onde a cultura é totalmente diferente. Meu Deus, não tem como você ter um domínio de ponta a ponta sobre um assunto tão amplo e tão versátil, né? Exato, não tem como. Então, assim, quando você rechaça uma ideia por
acreditar ter estudado todo um movimento que até as grandes estudiosas, e que eu não sou essa grande estudiosa, ela vai falar com a Djamila, vai falar com as grandes estudiosas, elas não vão ousar falar isso. Então é assim, calma filha, calma filho, não rechace uma ideia sem você ter estudado pelo menos 1% dela, porque ler um livro de alguém que é contra não é ter estudado tudo, né? Exato. Então, assim, em resumo, a maior luta hoje, eu diria que é para o tratamento igualitário, de igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento, de fato, que é já garantido na nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, não é? Que coloca homens e mulheres como iguais perante a lei, mas a gente não quer ser só perante a lei. A gente quer ser perante a igreja, perante as vagas no Congresso, a gente quer ser perante as vagas no mercado de trabalho, a gente quer ser igual nas atividades domésticas, a gente quer ser igual no tratamento que a gente recebe da sociedade, né? Exato. Na segurança pública, a gente quer ser igual numa audiência, no tratamento que a gente recebe numa audiência, a gente quer ser igual. Massa. Então é isso. Eu acho que perpassa tudo isso. Eu acho que você foi muito... Por mais que esse assunto seja difícil de esgotar e essa resposta ela seja... A pergunta peça uma resposta muito ampla, eu acho que você conseguiu abranger vários pontos legais e você conseguiu, assim, dar um panorama muito belo a respeito da tua visão e do porquê cada uma dessas coisas estão conectadas. Muito obrigado. E sabe que um dos objetivos de fazer essa live é também educar. A Jaque Herodek, que está aqui online, ela está participando, é uma pessoa que eu sempre acompanho também nas redes. Ela falou, não só homens, mas inclusive muitas mulheres pensam assim, nesse sentido de ainda não ter uma consciência completa do quão importante é essa emancipação da mulher e essa igualdade entre os pares, né? Mas mais do que querer ensinar a mulher, eu quero, na verdade, aprender, porque todo homem, ele cresce com uma carga machista muito forte, porque é estrutural. Assim como o racismo ele é estrutural, ele está incrustado na nossa história, o machismo também está. De uma forma tão presente quanto, ou mais, inclusive. Então, a gente vive uma necessidade de educação muito forte. E isso converge com o momento que nós estamos vivendo, que é dessa pandemia louca, maldita que está acontecendo, e que tem feito uma explosão de casos de violência doméstica, uma explosão de subjugação do corpo e da estereotipação da mulher, que tem explodido, inclusive, a taxa de natalidade. É louco porque tem mais filho nascendo, mas tem, ao mesmo tempo, mais mulheres sendo agredidas. Tem mais divórcios acontecendo e, ao mesmo tempo, mais denúncias nas delegacias femininas sendo realizadas. Então, se nós não pararmos e utilizarmos essa plataforma para educação, para conscientização e para pontuar alguns fatores, a gente vai perder uma das maiores oportunidades que esse século está nos dando, que é o uso da tecnologia para disseminar coisa boa, né? Então, é muito legal trocar essa ideia. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu estou vendo uma galera muito ativa, participando, quero dar um oi. E eu quero dizer que Jaqueline Herodek morou comigo no IAP. A gente foi colega de quarto. Muito bom. Então, muito bom. assim, a Jaqueline, a Jéssica Arruda está aqui também, queridaça. Já tive a oportunidade de trocar uma ideia com ela. Vamos lá, olha só. Tenho nem tempo para estudar todo o feminismo. Realmente não dá. É muito grande. A Jaque Peruso também está aqui, está compartilhando. Que legal, Jaque, seja muito bem-vinda. Tem gente aqui se declarando Moarete já, entendeu? Cara, eu acertei muito em te chamar, muito. E a Jaque, ela trocou uma ideia aqui rapidamente, falando sobre o abuso espiritual vindo de figuras da igreja. E como nós mencionamos na primeira parte da live, vou até me arrumar aqui, porque o assunto é tão incômodo, né? Ainda mais um líder, um pastor falando sobre abusos espirituais com a mulher. Então, é incômodo, é constrangedor, mas é muito necessário, porque se a gente não descobre essa sujeira debaixo de tapete, a gente não consegue deixar a casa limpa. E a gente precisa conversar sobre isso. Porque não se trata somente de uma mudança de atitudes, mas se trata, sobretudo, de uma mudança de mentalidade. Concorda comigo?
Não adianta a Perfeito. gente querer fazer pela reputação. A gente tem que fazer pela nossa essência. E caráter e reputação são elementos totalmente diferentes, né? A reputação é aquilo que eu quero que os outros pensem e vejam de mim. E o caráter é aquilo que de fato eu possuo e que muitas vezes as pessoas não veem, né? Então, eu quero entrar dentro desse assunto, né? Quero falar um pouquinho sobre isso com você e quero me comprometer a ser direto, específico, não fugir dos temas que são importantes para a gente dialogar. E quero começar a falar com você sobre esse âmbito religioso, que a gente vai aí para a nossa parte final. Temos alguns minutos para discorrer bem, sem pressa. Eu quero saber de você o seguinte. Pastor, eu posso só fazer um pequeno parênteses no assunto anterior? Vai. Gente, é muito legal que vocês estudem a origem histórica dos nossos processos econômicos, sociais, políticos, porque tudo isso reverbera hoje na nossa sociedade e, consequentemente, nas nossas comunidades religiosas. A Revolução Industrial, que mudou, né, o panorama de como produzir, de como se organizar nas cidades. A estrutura urbana de organização das cidades foi fortemente impactada pela Revolução Industrial, a arquitetura, tudo. E tudo isso reverbera no papel que a mulher desempenha ou que se pretende que ela desempenhe na sociedade. Então, ao você enxergar essa construção histórica cumulativa, algumas escamas caem dos seus olhos. Por exemplo, só um exemplozinho antes da gente entrar na religião. Tinha uma concepção, e a Rerum Novarum, né, que é uma carta paradigmática aqui para o direito do trabalho, a Rerum Novarum falava, olha, você não pode explorar o trabalhador, você tem que tratar ele com dignidade, porque ele é criação de Deus. O Papa disse isso para todo mundo, mandou uma carta para todo mundo ler em todas as igrejas. E daí, nos livros de direito do trabalho, falam assim, olha, esse é um marco para ter mais produções legislativas protegendo o trabalhador. Mas no finalzinho dessa carta, o Papa diz assim, ó, trabalhos também há que não se adaptam tanto à mulher, a qual a natureza se destina preferencialmente aos arranjos domésticos. E ele termina falando, né, para salvaguardar o sucesso da família e a boa educação dos filhos, para proteger a mulher, ela deveria ficar em casa. Então, para o homem, a lei protege. Para a mulher, confine ela dentro de casa. Essa foi a mensagem que o Papa passou na época, não porque saiu da cabeça dele, porque era algo que já estava na sociedade, era um sentimento que ele reforçou através da religião. Então, a mulher que ia para o mercado de trabalho, pastor, ela ia envergonhada, porque quando ela ia, ela era um atestado de fracasso da família. Uhum. Por isso que um bom casamento é quando você casa com alguém que vai deixar você em casa, sem ir para o mercado de trabalho. Então, você tem que ser escolhida para um bom casamento. E o que é um bom casamento? É com cara de caráter? É com cara bonita? É com cara que te trata bem? Não. É com cara de posses que vai conseguir garantir que você fique fora desse ambiente hostil. Uhum. Daí, quando você vira para um homem e fala que ele casou bem como? Com uma mulher prendada, com uma mulher bonita. E daí a sua irmã é sua concorrente, porque você tem que ser escolhida e ela também tem que ser escolhida. Uhum. Então, a gente cria uma concorrência entre mulheres muito forte, que hoje a gente tenta, dentro desses movimentos, desconstruir. É o que o pessoal fala, sororidade, vamos promover a sororidade. Por quê? Porque a gente foi ensinada desde muito cedo na história, a gente vê isso nas histórias bíblicas, não é? De irmãs competindo mesmo, por um espaço na família. A mulher tendo que competir para poder sobreviver, para poder ter dignidade. Então, entender essas coisas dentro de um panorama histórico é muito importante. E daí eu falei que era esses 4 minutinhos do meu corte, mas não foi. Desculpa. Beleza, tudo bem. Eu só quero ter a oportunidade de falar sobre esse outro elemento que a gente comentou no início, porque tem muita gente já fazendo perguntas. Eu não sei se a gente consegue responder todas, mas eu quero fazer, assim, Vou tentar ter 3 pontos pragmáticos, tá? Para a gente saber mais a respeito dessa mente que vale a pena ser dissecada aí através das suas linhas de conexão, do seu raciocínio. Me diga uma coisa, hoje, na sua opinião, qual é o principal problema ou a principal luta da mulher dentro
das estruturas institucionais religiosas. Hoje, quando você olha para a mulher, não olha para a Moara, porque, como você mencionou, você, pela sua jornada acadêmica, pela tua proveniência, pela tua bagagem cultural, você tem uma relação. Mas pelo que você observa, pelo que você vivencia, pelo que você acompanha e ouve de outras pessoas, hoje, como você vê o maior problema da mulher nas estruturas institucionais religiosas? Voz. Não tem O maior voz. problema hoje é ter voz. Ter voz é o caminho. Só tem voz quem tem poder. Só tem voz quem pode influenciar. Só tem voz quem pode decidir. Então, hoje, dentro da estrutura religiosa, a mulher não tem voz. E por que que ela não tem voz? Por N fatores, que a gente poderia ficar dissecando aqui por muito tempo. Mas a gente não tem voz e por não ter voz, não temos perspectivas. Eu digo isso porque eu cresci na igreja, escutando histórias da Bíblia, mas a Bíblia foi lida sem a nossa perspectiva, ocultando a nossa voz. A mulher fala na Bíblia muitas vezes, Jesus, Deus, fala com a mulher na Bíblia muitas vezes, ela é protagonista na Bíblia muitas vezes, mas a voz dela é simplesmente abafada. Eu vou estudar a Rainha Esther, tem uma música muito famosa da nossa igreja para criança, que fala sobre Esther. A música infantiliza ela como se fosse um grande honra ela ter sido escolhida rainha. Ela foi forçada a ir para um curso de beleza, casar com alguém que não era da religião dela, contra a tradição dela. Não é bonitinha essa história. E a gente aprende nos bancos da igreja como se fosse um conto de fadas, que não foi. Essa voz está sendo abafada, ela é infantilizada, sabe? Você acha que... Só para... Eu aprendi... Pode falar, desculpa. Pode falar. Eu aprendi a história de Esther, mas eu não aprendi a história das filhas de Zelofeade. Essa história ninguém me contou. Essa história de mulheres que perderam a propriedade, que estavam em situação de violência patrimonial, que foram na frente de todo mundo, não foram no particular para falar com Moisés, foram em frente de toda a congregação e os príncipes, falar que a lei era injusta. A lei de quem? A lei de Deus. Moisés, líder ousado, leva a causa delas a Deus e Deus fala, elas têm razão, o que elas falam é justo. Essa história de que as mulheres precisaram falar no público para serem escutadas, para gerar um constrangimento, e que isso é normal e que Deus falou para elas, é justo, era a única alternativa para vocês conseguirem o que queriam. Essa história ninguém me contou, porque contar essa história dificultaria a vida de quem quer continuar no poder, na cadeira de dominação. Verdade. E ninguém quer dominar ninguém, a gente está numa comunidade. Então, é muito bonitinho contar a história de Esther como um conto de fadas e esquecer as lentes que dão protagonismo e voz às mulheres, que mostram que foram as mulheres que conduziram toda a história do grande libertador Moisés. E agora a gente vê alguns pastores, como o senhor, o pastor Edson, o pastor Tiago, o pastor Andrei, o pastor Tonás, tantos pastores que eu tenho contato agora, que eu achava que não existiam, eles estão aí tentando ajudar a gente que não tem lugar de fala na igreja a falar. E você acha que, fazer uma pergunta que pode parecer um pouco simplista, mas é boa porque você tem a oportunidade de ampliar ela, lembrando, por favor, para a gente continuar aqui, porque a gente está entrando num assunto muito, muito, muito importante. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma opinião, tem uma visão, quer aprender um pouquinho mais, mas você acha que a voz, ela basicamente resolveria através da oportunidade de fala em público, ou para você voz é algo mais amplo? Porque quando as pessoas ouvem essa resposta que você está dando, elas podem pensar de uma forma um pouco mais literal, um pouco mais tangibilizada, no sentido de, bom, se voz é o problema, vamos botar a mulher para pregar mais vezes. O que é voz? O que é a mulher ter voz? Ah, sim. Não, então, a voz é, na verdade, a materialização disso, né? É um exemplo dessa materialização. Mas ter voz e poder exercer essa voz implica várias outras coisas. Uma coisa, a mulher, ela precisa pensar, ela precisa ter espaço de pensar na igreja. A gente não tem esse espaço. Jesus tentou fazer isso, né?
estava lá Maria e Marta, Maria estava o quê? Aprendendo, porque ele quebrando paradigmas, quando só homens eram ensinados a pensar a palavra de Deus, ele deixava que mulheres se sentassem ao seu pé como mestre. E ele fala, ela escolheu o melhor. A gente, dentro das nossas comunidades religiosas, somos tangenciadas a não pensar, né? A aceitar simplesmente. Isso não é um problema só com a mulher, é um problema com toda a membresia leiga, mas a mulher, quando ela é colocada num lugar de pensar, e eu posso falar isso a partir da minha própria experiência, ela é reprimida, ela é taxada como você está afugentando as pessoas, cuidado, você vai ficar solteira para sempre, isso não é legal dentro da igreja, você acaba intimidando, ou vamos colocar também, ela vai ser diretora jovem, mas vamos colocar ela de vice, porque é melhor que um homem ocupe esse papel. Então, a gente tem problemas tão estruturais dentro da nossa igreja, que eles encaram a mulher como incapaz para pensar a Bíblia, para pregar dessa palavra. Eu não estou falando que ela é incapaz no nosso dia a dia, tá? Mas dentro das nossas regras eclesiásticas, a gente coloca a mulher como não digna de ocupar esse papel, pelo menos de forma oficial, porque a gente sabe que na prática a gente está pregando sim, a gente está rodando a igreja funciona porque as mulheres chegam lá 10 ou 10 não, né? Porque aqui o horário do culto é diferente. Mas chegam 1 hora antes do culto, 8 da manhã, para organizar tudo. E não é só organizar fisicamente, não. É organizar a pauta, é organizar a filmagem, é organizar o conteúdo da agenda. A gente só não ocupa esses papéis de forma que nos dê o protagonismo. E daí, quando a gente não tem o protagonismo, a gente também é esvaziada como ser pensante, como quem pode elaborar as coisas, Boa. como quem pode influenciar. Boa. Então, esse papel subalterno que a gente oficialmente ocupa, em primeiro lugar, ele não é real, e segundo lugar, ele é como se fosse uma barreira para a gente realmente poder exercer as nossas potencialidades. Então, você se sente inadequada, você se sente colocada de lado, se você está exercendo as suas potencialidades ao máximo. E daí acaba sendo uma pessoa inconveniente, né? Então, a gente volta no início, quando eu falava sobre esses assuntos, eu sou aqui da igreja da Divisão Sul-Americana, né? Da Igreja Central de Brasília, então eu posso dizer com sinceridade que já almocei na casa de vários dos nossos líderes. E quando eu contava e falava as minhas opiniões no almoço de sábado, era muito engraçadinho, animava o almoço de sábado, era legal. Né? Ai, olha, tem que debater aqui, vamos debater como área. Só que daí, quando esse debate extrapola para as redes sociais, você é uma pessoa inconveniente, você é uma pessoa que não tratou no privado, mesmo tendo tratado em vários almoços, em várias cartas, aliás, em várias oportunidades. se você me permite esse pequeno corte, para falar sobre essa questão de tratar no público ou tratar no privado. A gente tem pessoas que estão participando aqui, inclusive eu quero mandar um abração para Cíntia Lilo, ela é uma sueca que está em Estocolmo e ama o português e está aqui ouvindo, aprendendo tudo, ela colocou. Salva essa live, per favore, amigo. Que legal, que legal. E eu ia mencionar... Sim, mas certo que sim. Mas a Jéssica, ela passou recentemente por isso, em que ela tornou a experiência dela do curso de noivos algo público. E uma das coisas que eu não conversei com ela sobre isso de uma maneira exaustiva e tal, nós tivemos um contato rápido nas redes sociais e, obviamente, não é óbvio, mas eu não a conheci antes disso, fiquei conhecendo ela depois, etc. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção em outros colegas que vinham trocar ideia comigo era a seguinte frase: foi errado porque não tratou no particular, foi errado porque não tratou debaixo do guarda-chuva. É importante a gente desmistificar isso, porque a igreja, ela não corresponde a uma placa. A igreja é um movimento e um corpo de pessoas que dialogam entre si, não necessariamente dentro de esferas engessadas e prediais. Ela pode acontecer ali dentro? Claro que ela pode, mas ela pode acontecer fora para membros leigos? Deve acontecer para membros leigos, porque são esses que são, de fato, a igreja com o seu todo, com o seu corpo. Eu sou amiga da Jéssica, né? Eu acho que bom, as pessoas que são nossas amigas sabem. Então, Jéssica, eu sei que você está aqui, eu vou pedir procuração para falar só um pouquinho, porque esse caso foi um divisor de águas aqui em alguns assuntos dentro da nossa comunidade religiosa. Sim, ela tratou no público coisas que
milhares de mulheres adventistas, a Janai Caló é um exemplo desse, tratou no particular. Temos milhares de mulheres, centenas de esposas de pastores que trataram isso no particular. Esposas de obreiro que trataram isso no particular. Membros que trataram isso no particular. O que a Jéssica fez foi tratar no público o que já extrapolou da gente tratar no particular dentro de um processo histórico cumulativo. O objetivo de fazer o vídeo não era simplesmente, isso eu conversei com ela, não era simplesmente expor, era dar oportunidade para que todos os lares adventistas que fossem atingidos por essa reflexão pudessem conversar, o que não aconteceria se fizesse uma cartinha no privado que não é respondida. Eu posso dizer porque eu tenho uma cartinha que até hoje não fui respondida, né? Então, já digo aqui, eu não fui, estou esperando minha resposta. Então, algumas coisas, o pessoal fala, calma, algumas coisas a gente precisa tratar no público sim, porque a nossa preocupação é com a menina dos olhos de Deus. E sabe quem é a menina dos olhos de Deus? É você, sou eu, é a sua família, é a sua filha, é a sua esposa. São elas as meninas dos olhos de Deus, porque nós somos igreja e somos comunidade. Então, o vídeo da Jéssica, o seu vídeo, a garota do manual, deu oportunidade para todo pastor comprometido com isso, conversar sobre isso com as suas ovelhas. Para todo pai, para toda mãe comprometida com isso, com a palavra de Deus, conversar sobre isso nas suas residências, o que uma conversa no particular não teria. Isso é um processo cumulativo. E a gente só consegue transformações e mudanças em todo o processo de melhora. A gente não consegue essas transformações e mudanças sendo impostas de cima para baixo. Elas começam de baixo para cima. Esse é o movimento da nossa igreja, foi assim que ele aconteceu. E olha só, sábios são os líderes, pastores, que descem ao encontro. E é isso que é acelerar o processo. O movimento já começou. E eu acredito que esse movimento é de reavivamento e reforma. Amém. É um movimento de reavivamento. E não é só na questão das mulheres, é em várias, né? E sabe o que é legal? A gente, através desse espaço, está democratizando o diálogo, está tornando realmente, está nivelando, equalizando os níveis. Entende? Eu acho que inverter essa pirâmide ela é muito importante para a gente conseguir chegar em resultados tangíveis, em resultados que vão fazer os nossos olhos brilharem, que vão fazer a gente avançar juntos. Eu tenho plena certeza... Eu falei mais do que deveria, pastor, desculpa, ó, ficou faltando um monte de coisa. Relaxa, meu Deus do céu, tá sendo uma benção. Quem aí tá gostando, manda um coração, de qualquer cor, não dá nada, manda um coração que a gente é bem plural aqui, viu? Manda um coração se você tá curtindo, você tem feito aqui várias perguntas, a gente tá finalizando, tá chegando a 1 hora de live, mas já mandaram uma mensagem para mim dizendo que não tenho que me preocupar com o tempo, porque agora dá e que é para continuar. E detalhe, depois de quase Minha irmã 1 hora... acabou de escrever isso para mim. Depois de quase 1 hora, tem mais pessoas do que quando estava no começo. Então, assim, realmente, eu estou muito honrado de poder estar ouvindo você, de poder estar aprendendo com você. Eu acho que está sendo uma troca legal em que a gente está podendo também ouvir ou ler quem está colaborando. Tipo, poxa, tem tanta mulher forte, tanta mulher com conteúdo que está somando aqui dentro. E homens também, que estão interessados. Cara, isso é muito belo, entendeu? Nós estamos conversando sobre um problema real, existente, potente, mas não mais poderoso do que a nossa união. Eu acho que isso é unidade, exato, tá ligado? É a gente, tipo assim, romper essa pecha que deram para nós em um determinado momento, em que para ser igual, para ser unidos, nós temos que ser iguais. Nós não temos que ser iguais. Nós temos que respeitar nossas diferenças. Nós temos que ser plurais. É a velha estratégia da religião. Oi? É a velha estratégia da religião, né? A padronização. Isso traz segurança para as estruturas religiosas, porque, querendo ou não, elas são como qualquer outra estrutura. E a padronização vazia, ela não traz unidade, ela traz ausência de personalidade, esvaziamento, tristeza. E eu acho que o que a nossa geração está encontrando agora, pastor, e através do auxílio de vários dos nossos
membros, dos pastores também. Eu não posso excluir, não é tudo igual também dentro dessa estrutura religiosa que nós estamos, e essa live é uma prova disso. Mas essa Amém. padronização vazia, sem significado, ela incomodou a nossa geração desde que a gente tem 10 anos de idade, né? Exato, É exato. errado você falar que é feminista. Então, você nem pensa sobre isso, você só fala, é errado, então eu vou falar, eu luto pela igualdade. Tudo bem, a gente não vai falar sobre isso. Mas é errado você se vestir de uma forma, é errado você usar determinada coisa, e tudo porque e a gente tinha que aceitar. Hoje, a internet, ela fala pra gente assim, você precisa pensar, você precisa ser convicto, você precisa ter convicção. E esse movimento acabou gerando um reavivamento, porque agora a gente vai à palavra para buscar as respostas, e não buscar as respostas para mim e para você e cada um ter uma resposta. É dentro desse processo de busca de resposta que a gente encontra unidade. E a gente Exato. precisa construir o quê? Uma comunidade segura, onde eu posso ser Moara e falar, eu penso assim, pastor. O que Exato. você pensa? E daí você fala, eu penso assado. E daí eu vou e reflito sobre o que eu pensei. E você não vai parar de ser meu irmão por causa disso. Exato. Então, Exato. eu recebo convites de me retirar, né? Algumas das minhas amigas que estão aqui receberam também esses convites. Se você está incomodado, saia. Mas eu tô e eu permaneço porque eu quero ser parte de uma comunidade que é segura, que ama e que é o ambiente diferente do ambiente do mundo, onde eu não, do mundo, né, entre aspas, onde eu preciso fingir ser algo para ser aceita. Aqui eu sou aceita porque o sangue de Cristo foi derramado por mim, pela Moarinha do jeito que ela é. E você tem capacidade e maturidade espiritual para me ouvir, dialogar comigo. E dentro desse processo, que às vezes parece de atrito, a gente vai se refinando. Assim como o ouro é refinado no fogo, assim como o cristal só é feito em pressão, a gente está aqui dentro dessa comunidade para isso. Então, é para ficar junto, é comunidade. Eu acho que é basicamente isso. Eu vou falar uma parada que quem está assistindo aí pode me julgar, eu não ligo, entendeu? Eu curto muito. Um dos sociólogos contemporâneos mais relevantes hoje na minha vida é um cara chamado Leandro Roque, vulgo Emicida. E ele diz uma parada muito legal, que é tudo que nós tem é nós, entendeu? Tudo que nós temos somos nós. Não tem como a gente querer viver uma vida de comunhão, a gente querer viver uma vida de troca, uma vida de comunidade, sem nós nos apegarmos uns aos outros, sabe? E eu falo isso, Moara, porque você sabe, lives como essa dão muito mais prejuízo do que lucro. Ninguém está aqui por like, por popularidade, por fama, não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com você querer estabelecer um diálogo que cruza, que atravessa gerações, que atravessa gêneros, que atravessa contextos sociais e que faz com que nós sejamos nivelados por duas coisas. E eu concluo meu raciocínio falando isso. Nós somos nivelados apenas por duas coisas. Primeiro é pelo pó, porque é todo mundo zoado, é todo mundo falho, todo mundo dá mancada, todo mundo é vacilão, é pecador. Desde o Éden não tem um que se salva. A Bíblia fala isso. Não tem um, cara, que seja digno pelos próprios méritos de obter o favor de Deus. Mas o segundo elemento que nos nivela, além do pó, é o amor. É só isso, cara. É só isso que vai fazer com que a gente consiga, de fato, estabelecer uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja operante nos dias em que nós estamos vivendo. Então, sabe, eu quero deixar essa mensagem para você que está assistindo. Tenho certeza que a Moara se junta a mim nesse coro, nessa mensagem. Nós não podemos abrir mão da nossa autenticidade, da nossa capacidade de pensar, da nossa reflexão, das nossas opiniões. O que nós temos que preservar? O respeito, as diferenças e o amor. Porque, no final das contas, o amor ele está acima de todas as coisas. E sabe... Foi muito rico para mim esse conteúdo. Eu quero agradecer a você pela tua participação. Você foi uma pessoa que agregou não só pro nível do debate, mas para visões de mundo. Eu acho que a gente saiu da esfera teórica e a gente conseguiu despertar gatilhos para ações práticas. A gente precisa lutar por voz.
A gente precisa lutar por igualdade, por respeito. E fica aqui uma dica muito importante para você, que, mas eu não gosto do termo. Mas feminista é uma coisa que tem a ver lá com a esquerda, e esquerda é marxismo, e marxismo é diabo, e começa a fazer todos aqueles links. Eu quero te dizer uma coisa, se você esquecer que existe uma palavra nos nossos dias hoje chamada ressignificação, em que a potência da palavra ela ganha um desdobramento muito maior do que muitas vezes a essência da criação dela, você vai brigar com seu irmão batista, porque num determinado momento, ele que era pastor, membro, teve escravo. E aí? Você não vai falar mais com quem é batista, porque lá atrás quem era batista escravizou e contribuiu muito para a escravidão também no Brasil? Então, entende como tem que ser mudado isso? Eu não vou definir um batista como alguém racista, mas eu também preciso ter esse exercício de ressignificação. Então, de verdade, a igualdade entre homem e mulher transcende conceitos ideológicos políticos. Tem a ver com Éden, tem a ver com a criação, tem a ver com a maneira como Deus estabeleceu homem e mulher. E nós temos que lembrar que homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Não é homem e mulher que é a imagem e semelhança de Deus. Então, fica aqui a nossa conversa. Moara, você quer terminar, falar mais alguma coisa? Porque te ouvir é um prazer, mas eu quero que você encerre. Tá, eu vou dar só um recado final, pastor. Bom, sobre a questão do feminismo, eu acho que a gente tinha tantas outras coisas para tratar, mas tratamos de outras coisas tão importantes quanto. Eu tenho um texto lá no meu Instagram que fala sobre um questionamento que foi feito para o pastor Tonasso. Foi feito para mim várias vezes, se eu precisava me dizer feminista, se eu já me digo cristã e esse ideal é um ideal do Éden. E lá eu explico porque que, para mim, eu fiz essa compatibilização e como é importante a gente respeitar também quem não faz essa compatibilização, né? Ter esse espaço dentro da religião onde os dois posicionamentos são convergentes e a gente caminha no mesmo sentido é muito importante. Perfeito. Mas hoje eu percebo, não é? Que é meio queima-filme. Então, quando o senhor me chamou para fazer essa live, eu pensei, ixi, queima-filme, né? Vai fazer uma live comigo, hoje é meio queima-filme fazer a live comigo. Não, fica tranquila, porque comigo também. Eu acho que você vai ser mais queimada que eu. Tamo junto. Então, assim, o que a gente pede é um espaço de diálogo seguro, né? Onde a gente possa ser quem somos. E talvez tenham alguns alunos meus aqui, eu vi que eles passaram, não sei se ainda estão ou saíram, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que são da minha igreja. Por muito tempo, eu fui a Moara da igreja, onde pregar para mim era tipo assim, eu não tenho brinco, estou pregando. Aí as pessoas vão olhar para minha orelha e vão achar que eu sou adventista. Eu aprendi isso, tá? E daí um dia na sala dos professores, uma professora veio me falar assim, cara, desculpa, acho muito legal. Eu tenho que te cortar. A Jéssica tá falando para eu não deixar você me chamar de senhor. Fala para ela, você fala ou eu falo? Porque eu não sei mais o que eu faço para você parar de me chamar de senhor. Eu tirei o último fio branco da minha barba hoje para não passar por isso, mas tudo bem, vai lá, continua. Mas é uma mania. Vai. Mas assim, eu tava na sala dos professores e daí uma professora veio falar comigo e ela disse assim, cara, acho muito legal que a tua mãe não furou tua orelha, né? O feminismo é isso mesmo, liberdade do corpo. E eu... Hã? Feminista? Que não? Eu não tenho orelha furada por causa da minha igreja. Daí, não foi por causa disso. A minha mãe tem orelha furada, eu falei para essa professora. E daí ela, nossa, mas eu pensei que era por causa do feminismo. A gente vive numa bolha tão grande dentro do nosso sistema religioso que a gente acha que os nossos símbolos, as nossas coisas são de domínio público. E a gente nem entende os símbolos e as coisas dos outros movimentos, das outras pessoas. Então, existe mulheres dentro do movimento feminista que são contra, por exemplo, furar a orelha das meninas. Por causa do símbolo que isso tem. E a gente nunca aprendeu isso na igreja, você tá entendendo? Uhum. Então, a gente precisa, para ser sal, a gente aprendeu que a gente precisa se misturar. E a gente aprendeu que a gente precisa se misturar como? De um jeito falso. Ai, deixa eu fingir aqui que eu sou amiga dessa pessoa para poder pregar o evangelho, entregar um livro do Impacto e Esperança para ela, gente. Não é isso se misturar. É mais. É viver, é entender, é compreender, é não rechaçar.
E daí é Amém. através desse diálogo que a gente consegue, de fato, ser relevante. E daí eu falei dos meus alunos, porque toda vez que eu me posiciono nas redes sociais, eu recebo um monte de ancião e de pastor falando assim, Moara, assim você está afastando as pessoas da igreja. Moara, assim elas nunca vão querer vir. E daí, das pessoas que não são da igreja, as pessoas que convivem comigo, eu recebo, nossa, eu pensava que evangélico nem podia pensar sobre essas coisas. Nossa, que legal que você pode debater isso dentro da sua igreja. Uhum. Pro, qual que é a igreja que você frequenta? Olha a A gente diferença, está mano. tão dentro da bolha que a gente não sabe nem mais como influenciar. A gente não sabe mais como se misturar. A gente não sabe como ser sal. E daí esse processo de se misturar e ser sal, a bolha acha que é subverter, que é trazer o mundo para a igreja. Mas o mundo entrou na igreja quando a igreja ficou machista, quando a igreja é racista, quando a igreja é homofóbica. A gente está igualzinho o mundo. E a gente vai ser sal da terra, luz do mundo, quando a gente tratar as pessoas com igualdade, porque o sangue de Cristo colocou a gente no mesmo patamar de igualdade. Ele pagou o nosso escrito de dívida. Ele fez isso por todos nós. E é isso que a gente deve fazer pelo próximo. Então a gente deveria gastar menos energia, pastor, colhendo pedras que a gente vai ter que jogar no chão, porque a gente não vai poder apedrejar ninguém, porque é quem não tem pecado que atire a primeira pedra. É A gente isso. deveria gastar energia plantando, arando o solo, para quando as sementes caírem, elas caírem em solo bom, fértil e regado. Então, eu acho que é isso que essa live representa. A gente poderia falar de tantas outras coisas, mas o senhor vai fazer uma série de lives. Você vai fazer uma série de Valeu, lives obrigado. sobre esse assunto. Então, eu convido as pessoas. O que eu quero falar aqui, em resumo? Desculpa, estou sendo prolixa. Vai, fala, Muita prega. gente que tem muita gente que tem espaço de fala, teve esse espaço de fala e essa influência por causa da estrutura da nossa instituição Igreja Adventista. E essas pessoas ainda estão lá no caminho. A gente precisa voltar alguns passos, diminuir o nosso ritmo para encontrar essas pessoas. E é através de lives como essa que a gente vai encontrando pessoas. É como se a gente estivesse dentro de uma grande Babilônia, perdido. E quando a gente se posiciona, a gente se encontra. A gente se encontra fora dos muros, às vezes. É E aqui a aquele gente está se ditado, né? encontrando. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Tipo, porque a gente se encontra e se reconhece, né, meu? Isso é muito louco. A gente se reconhece. E você Você tem achava que estava noção? Eu tô sozinho, eu achava que estava debruçado aqui na sozinha. mesa para ouvir, cara, e para ler os comentários. Eu tô debruçado já, porque é um assunto, cara, que é lindo de se falar. E que, sabe quando a gente deveria estar falando sobre isso? Além de todos os dias, em cada live, em cada momento, no sábado de manhã, na lição da escola sabatina, entendeu? No JA, entende? No final de semana com Deus. Então, mano, eu só tenho que te agradecer. Foi lindo esse bate-papo. Eu quero te fazer um desafio, porque eu quero que essa galera possa estender esse conteúdo para as nossas redes, para as nossas, para os nossos perfis. Então, o que eu vou pedir para vocês que fizeram tantas perguntas e que, infelizmente, nem com 5 horas de live dava para responder todas, porque um assunto vai levando o outro. Eu vou abrir uma caixa de perguntas, vocês peguem as perguntas de vocês e copiem lá, e eu e a Moara juntos, né, muito mais ela do que eu, na verdade, vamos respondendo para a gente dar sequência nesse diálogo. E perfeitamente definido, nós vamos fazer uma live 2. Você topa, Moara? Tamo junto? Super topo. Então E tá bom. era esse o recado que eu ia dar pro pessoal. Tipo, gente, sigam os pastores que estão falando disso, deem apoio a eles. Então, esse é o meu pedido, sabe? Porque eu conheci o pastor Alan, a gente conversou faz uma semana, assim, pessoalmente. Eu que sigo ele há mais tempo, tá? Só que eu sei, eu como membro da igreja, eu sei das coisas que eu enfrentei por precisar me posicionar. Eles, mais ainda. Então, eu acho que a gente precisa, como membro aqui, apoiar, sabe? Não tô falando que é um jogo de forças, não. É um jogo de companheirismo mesmo. É da gente se sentir numa comunidade. Porque, às vezes, a gente tá se sentindo sozinho. E aqui, de alguma forma, a gente consegue se sentir junto para influenciar as nossas comunidades a crescerem e a gente crescer também com as nossas comunidades. Então, eu queria fazer esse apelo. Não sei, não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que
Tem tudo a Espaços ver, como tem tudo a ver. esse são, E vale a são pena, espaços corajosos. Obrigada. eu que agradeço, E eu vale a já. Então, mas Não, é que eu também sou prolixo e falo pra caramba, mas beleza. Meu, foi jogo errado, talvez, essa live, porque os dois falam pra caramba, a gente tá pra terminar e não termina, tá ligado? O bom é que a galera não tá eu já. vazando. Mas beleza, não vaza ainda, porque tem uma última coisa importantíssima. Ninguém aqui é contra a instituição. Ninguém aqui quer acabar com a instituição. Não, a instituição é uma ferramenta poderosa nas mãos da igreja para fazer as pessoas alcançarem outros que estão se sentindo perdidos. Presta bem atenção nisso. A instituição, ela é uma ferramenta poderosa para ser usada pela igreja. Então, quem usa a instituição é a igreja, porque ela tem os braços que alcançam pessoas, escolas, hospitais, departamentos de publicação que acessam pessoas através de livros, que profissionalizam pessoas para ter uma profissão, bolsas de estudos. Meu Deus, são tantas coisas maravilhosas que a instituição possui. Então, sabe, nós não precisamos, não devemos atacar, repudiar, abandonar. Não, nós devemos usar essa arma poderosa que é a instituição e os seus braços sociais para a gente alcançar outras pessoas. Que Deus abençoe muito vocês. Façam as perguntinhas na caixa. Moara, mais uma vez, você é sensacional. Você é bênção. Quando eu for no Brasil, a gente vai ter que combinar de almoçar juntos, se encontrar. Sim. Ou você vem para cá, para a Itália, que a gente está com as portas abertas. Va bene, ragazza! Va bene, tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E, ó, sexta-feira que vem tem uma outra live. Logo, logo eu posto. Confirmada. Então peraí. Vou dar uma notícia especial para vocês, Eu não mas assim, sei. sai falando para todo mundo, porque, senhoras e senhores, na sexta-feira que vem nós teremos uma live com a nossa querida, excelentíssima, ex-ministra do Meio Ambiente e candidata a presidente da República, Marina Silva. E vai ser lindo, porque a gente vai falar sobre ecoteologia, meio ambiente e o papel do indivíduo e das instituições religiosas dentro desse âmbito. Então, não percam, semana que vem, live com a nossa excelentíssima Marina Silva, nossa ministra, a nossa ambientalista e ativista, que vai somar muito para esse diálogo. Obrigado, um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Valeu. Valeu, Moara. Tchau, tchau. Eu não tô sabendo sair, pastor. Acho que tem que me tirar, não sei. Então tá, vou te tirar então. Eu não sei. Peraí, como é que salva esse bagulho, mano? Eu fecho e daí vai aparecer a opção pra salvar? Eu acho que você fecha e vai dar a opção. Senão, não sei. Mano, em nome de Jesus, vamos lá, vai dar certo. Tchau, tchau. Amém, aleluia. Galera. Acabou a live com a nossa querida Moara. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido. Na semana que vem, nós vamos trocar uma ideia com a dona Marina Silva. Mano, que responsa, hein? Cara, que responsa, velho. Não tem nem roupa, mano. Não tenho nem roupa. Ô, Kézia, tem roupa pra fazer live com a Marina? Tô assim, tô em choque. Ó quem tá ali. O tempo inteiro só de butuca. Ela tava com o teleprompter na mão pra não perder nada. Vai ser lindo, mano. Eu tô assim, tô tremendo já, tô tremendo. Olha só, que falaram pra eu estudar, mandaram na lata que estuda, fio. É isso mesmo, mano, tem que estudar, velho. Eu acho que, mas se eu pegar essa semana inteira, eu não dou conta, tá ligado? Então, vamos que vamos. Tchau pra vocês, tudo de bom. Semana que vem tamo junto no nosso Diálogos RDS. Valeu!